Sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Sônia Oliveira e eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para você hoje. Levanta, reaja. Está na hora de você superar oposições. Você tem um chamado a cumprir. Não se distraia com lutas que não é para você. O inimigo está se levantando para fazer você se distrair. O inimigo não quer que você avance porque ele sabe que se você avançar, a vitória será tua em nome de Jesus. Hoje eu quero contar para você a história de Davi. A Bíblia diz que após a rejeição de Saul, Deus escolhe Davi para se tornar rei de Israel. Mas antes de Davi sentar-se no trono, Davi teve que enfrentar muitas lutas, muitas oposições. Ele enfrentou rejeição, ele enfrentou perseguição, ele enfrentou obstáculos que se levantaram para tentar pará-lo. E a Bíblia conta que, um certo dia, o pai de Davi, Jessé, manda Davi ir até o campo de batalha, levar alimentos para os seus irmãos. E ao chegar no campo de batalha, Davi, ele se vê diante de um cenário onde o povo de Israel estava sendo confrontado pelo gigante Golias, que estava desafiando quem pudesse lutar contra ele. Davi se aproxima e apenas faz uma pergunta. Ele pergunta o que estava acontecendo. E neste momento, o seu irmão, chamado Eliabe, que não gostava muito de Davi. Eliabe tinha inveja de Davi. Eliabe queria ter sido ele o escolhido. Não aceitando a escolha, ele resolve se revoltar, tentando impedir Davi de viver o seu chamado. Existem pessoas que não aceitam em ver você na posição que Deus colocou. Existem pessoas que vão fazer de tudo para tirar você da direção que Deus está chamando você para seguir. E são nesses momentos que você deve se vigiar, para que você não caia nas armadilhas do inimigo. Veja o que acontece. Davi chega e apenas faz uma pergunta. E em vez do seu irmão apoiá-lo, ele é aquele que vai criticá-lo. Ele usa palavras ásperas ao seu próprio irmão. Começa a questionar Davi, a acusar Davi de Davi ter um coração mau. As palavras de Eliabe revelam dureza, revelam ódio, revelam fúria de alguém que estava ali tentando impedir que Davi fosse fazer o que Deus o chama para fazer. Isso acontece muito na nossa vida. Nós enfrentamos desafios diários de pessoas que se levantam contra nós, de pessoas que vêm diante de nós com palavras duras, com palavras que machucam, que nos ferem. Tudo isso é a armadilha do inimigo para nos impedir, pois a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E o que fazer nesses momentos? O que fazer quando você é confrontado por alguém que deveria te abraçar, mas em vez de te abraçar, é aquela pessoa que te empurra para baixo, que te joga para baixo? Você deve ser como Davi. Não responda com o mesmo tom, não haja do mesmo jeito, você deve ser diferente. Você deve entender que a sua luta, ela sempre será contra aquele que de todas as formas tentará impedir você. Davi, em vez de revidar com raiva, ele mantém a humildade. Davi não responde seu irmão com palavras duras, mas ele só responde: o que foi que eu te fiz? Será que eu não posso nem conversar? Ele é educado. A sua atitude é um exemplo de perseverança,
paciência e confiança. Deus é a nossa justiça. Deus será aquele que fará justiça por você. Se você está enfrentando um Eliabe na sua vida, alguém que é duro nas palavras, nas críticas, te cala. Deixa Deus fazer justiça por você. Deixa Deus trabalhar por você. Esta palavra, esta história nos dá uma lição. Nós precisamos agir como Davi. Na nossa jornada, nós vamos enfrentar oposições, críticas, daqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso faz parte de um plano do inimigo para tentar nos impedir. Mas é nesse momento que nós devemos agir como Davi, mantendo a nossa paz, mantendo a nossa fé, o nosso controle, o nosso equilíbrio naquele que nos chamou. Se você quer cumprir o teu chamado, você precisa estar disposto a enfrentar os desafios e as oposições. E você possa lembrar-se de que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Que você mantenha sua força em Deus, vestindo-se de toda a armadura de Deus, para que você esteja firme contra as ciladas do inimigo. Não permita que palavras negativas dos outros te desviem dos teus caminhos. Ore para Deus, peça a Deus paz, peça a Deus sabedoria, para você superar esses obstáculos e permanecer fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero orar por você. Pai, neste exato momento, eu apresento a vida desta pessoa. Está enfrentando, Pai, um desafio muito grande. Pois a nossa luta, Pai, certamente é a de pessoas próximas, que o inimigo usa para tentar nos deixar abatidos. Renova a fé, renova a esperança. Ah, Pai querido, muda o pensamento, não permita que essas palavras penetrem no coração, guarda o coração desta pessoa. Dê a ela a paz e o discernimento que ela precisa, que ele precisa, aonde eles forem, tudo o que eles fazerem. Seja com eles, Senhor, abençoa eles, não os permita desistir, que eles possam avançar em direção ao alvo daquele que os chamou, que é o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde em todos os seus caminhos. Que hoje, Senhor, eles não venham aceitar o desprezo, que eles não venham se entregar à derrota, mas se levantar em nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor sempre está com os ouvidos atentos e as mãos estendidas para um filho que clama por ti. Abençoa esta casa, abençoa esta família, este casamento, este ministério, esta empresa, Senhor. Não permita que o inimigo, Pai, destrua aquilo que o Senhor tem construído. Dê forças para que eles permaneçam. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e para sempre. Se essa palavra tocou no teu coração, compartilha com alguém, já marca alguém que precisa ouvir. Deixa aqui o teu nome, eu quero estar orando por você, declarando já sobre a tua vida que você voltará para testemunhar, missionária. Eu venci não com a força do meu braço, mas Deus venceu por mim. Eu não desisti, o inimigo tentou me parar, mas o Senhor me levantou e eu venci, porque Deus, Ele nunca me deixou sozinho. E eu estou aqui para testemunhar as grandes maravilhas que Deus fez na minha vida, na minha história, na minha família. Eu declaro sobre você que chegará este dia de um grande testemunho sobre a tua história. Fique todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim nos permitir.